cuide, viu? Olá, meu nome é Natália, sou psicóloga clínica e estou também como consultora e psicóloga da SUDEP, que é a Superintendência de Recursos Humanos de Educação da Bahia, do Estado, da Secretaria de Estado da Bahia. E estou aqui para falar com vocês um papo muito importante sobre o Setembro Amarelo. Então, o suicídio, na verdade, é um ato voluntário da pessoa tirar a própria vida, né? Então, assim, você pode me perguntar, mas por que a pessoa decide fazer isso? Não existe motivo específico, são diversos motivos. Cada um sabe o tanto que aquilo incomoda. Então, vou trazer aqui alguns exemplos. Um término de relacionamento, frustrações profissionais, carga excessiva de atividades profissionais ou escolares. Então, assim, tudo vai depender, Então, a gente precisa ter muito cuidado. Uma coisa também que é muito comum, que a gente precisa se atentar, são os transtornos mentais. São alguns problemas psicológicos que a pessoa passa, ansiedade, depressão, transtornos bipolares, a esquizofrenia, a gente também tem o transtorno bipolar. A gente também pode falar de aspectos ambientais, que perda de emprego, problemas familiares. A gente tem também problemas de abuso sexual, Isso também é muito comum. Muitas pessoas não conseguem lidar com isso, E também existem outros problemas, que são doenças limitantes, dores crônicas, traumas, doenças orgânicas incapacitantes, entre outras doenças também neurológicas. Então, depende muito, de como a gente consegue lidar com os nossos problemas. Então, a gente não pode pensar da seguinte forma: mas fulano tem e tá tudo bem, ele conseguiu dar a volta por cima. Mas lembrar de que cada pessoa é única, só ela sabe como ela carrega a dor dela. Então a gente precisa ter muito cuidado como a gente interpreta. Então, quando a gente fala de suicídio, a gente está alertando outras pessoas. A gente está dizendo assim: olha, você precisa se atentar a comportamentos, você precisa se atentar a fatores de risco. A gente precisa se atentar que isso acontece e é mais comum do que a gente imagina, Então, existem mitos e verdades que a gente precisa saber, Precisa buscar. A gente precisa buscar informação para saber como a gente pode intervir nisso, como isso acontece, por que isso anda acontecendo. A gente precisa saber de números para que isso não cresça ainda mais. Então isso a gente está falando, na verdade, de um problema de saúde pública, de um problema sério, e que a gente precisa, não pode silenciar, na verdade, a gente precisa trabalhar essas questões. Na verdade, tudo começou lá nos Estados Unidos, Em 1994, um garoto chamado Mike M, de 17 anos, ele cometeu suicídio, Como é que... O que é que isso tem a ver, Os pais fizeram uma campanha para falar sobre e não deixar esse assunto morrer, porque infelizmente eles não perceberam os comportamentos de Mike, por exemplo, para cometer esse suicídio.
Então, setembro é um mês de comemoração, na verdade, um mês do movimento de conscientização contra o suicídio. Mas isso não quer dizer que a gente tem um ano todo para falar sobre isso, né? Como todos os meses a gente tem uma campanha específica, setembro é um mês, né? Pra gente lembrar de falar sobre isso, pra gente jamais esquecer que isso é importante. Então, por que amarelo, né? Por que setembro amarelo? Primeiro porque setembro foi o mês que aconteceu, né? E segundo porque o amarelo foi só uma ideia de lembrar dele como, né? Ele gostava muito de mexer com mecânica. E aí ele tinha um Mustang 68, que ele mesmo restaurou e pintou de amarelo. E aí, na verdade, foi em 2003 que a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ele instituiu que o dia 10 de setembro seria o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Então a gente tem uma data comemorativa, né? E na verdade a gente acaba usando o mês inteiro para lembrar e falar sobre o assunto, né? Então assim, o amarelo do Mustang lá de Mike é a cor escolhida para representar essa campanha, porque foi realmente um movimento muito forte lá nos Estados Unidos e a gente não podia deixar esse movimento morrer. A gente costuma dizer que o suicídio não escolhe gênero, né? Mas de acordo com pesquisas e estudos e também com estatística, existe um maior número de casos entre homens do que entre mulheres, tá? Mas isso não significa que vai acontecer só com homens e a gente tem que se atentar só aos homens. Não, a gente precisa se atentar de forma geral, né? Então, o suicídio não escolhe homens e mulheres. Essa pergunta da idade é algo muito interessante também, porque segundo a Organização Mundial de Saúde, a faixa etária de pessoas que cometem suicídio está entre 15 e 24 anos. Mas, assim como no gênero, a gente também não pode se atentar só a essa faixa etária. A gente precisa também observar os idosos também. Existe um número bastante grande entre idosos. A gente precisa observar que crianças e pré-adolescentes também correm risco, tá? Então, na verdade, não existe uma idade para a gente se atentar apenas. A gente sabe que tem um número maior entre essa idade de 15 a 24 anos, mas a gente precisa também se atentar às outras idades. A gente tem alguns sinais de alerta, né? Quando a gente fala de comportamentos suicidas. A gente pode falar, a gente pode alertar quando a pessoa tá sem esperança nenhuma no futuro. A gente pode falar quando a pessoa tá em uso e abuso de álcool e outras drogas. A gente precisa, né, pensar que isso também pode ser um gatilho. A gente pode observar pessoas que fazem a mutilação, né, a automutilação, que são aquelas pessoas que se cortam, né? Então, assim, da mesma forma, os fatores de risco, a gente tem comportamentos, né? Então, assim, falar de morte o tempo todo também é um alerta que a gente precisa ter. Não ter medo de coisas que são perigosas também é algo, porque a vida não importa na cabeça dessa pessoa, né? Então, assim, estar em depressão, estar nesse movimento de tristeza absoluta, o isolamento também é algo que a gente precisa observar e não achar que a pessoa é só tímida. Então, são diversas. Então, o falar de suicídio é mais complexo do que a gente imagina. Para você, então, que quer ajudar, né, uma pessoa que está ali precisando dessa ajuda, a gente tem um Centro de Valorização da Vida, que é o CVV,
que são ligações gratuitas. Você pode indicar, né, essa plataforma, essa forma de pedir ajuda, que é o 188, né? Então lá vão ter voluntários que estarão disponíveis para essa pessoa, para ela falar sobre, para, enfim, pedir socorro também, né? Uma forma de pedir ajuda, de dar um suporte emocional, né? Já que essa pessoa talvez não tenha acesso à psicoterapia ou a psiquiatra para ver questões medicamentosas, se for necessário. A gente tem CAPS também disponível, tá? A gente tem unidades de saúde, que são também portas de entrada para a gente pedir um socorro. A gente tem UPAs 24 horas, a gente tem pronto-socorro, caso a pessoa cometa ou tenha tentativa. A gente tem os hospitais, enfim, a gente tem formas. E às vezes a gente também tem um acolhimento, né? A gente tem uma mão, uma amiga, a gente tem uma conversa, a gente tem um colo para a pessoa chorar. E isso também ajuda bastante. Falar sobre mitos e verdades é algo muito interessante, né? Eu acho que muita gente já ouviu por aí a seguinte frase: quem quer se matar não avisa. Não é bem assim, tá? A gente nunca pode duvidar do que está acontecendo. Primeiro porque a gente precisa observar esses alertas, esses comportamentos, os fatores de risco. A gente não pode dizer que essa pessoa não vai fazer, né? Então a gente precisa sim se alertar. A gente precisa sim ligar a luzinha de alerta. Porque talvez seja um pedido de socorro, sabe? Outra questão muito importante é que o suicídio não acontece de forma repentina, por exemplo. Não, né? Pode ser algo que esteja na cabeça dela há muito tempo, um planejamento, né? Para fazer isso, porque é algo muito doloroso, gente. É algo muito doloroso, é uma dor interna que não tem explicação. Então a gente precisa ter mais cuidado, né? Ter um pouco mais de atenção. Outra coisa que a gente que é mito, né? Uma vez suicida, sempre suicida. Não é assim. Assim como é uma pessoa que saiu desse processo de comportamento suicida, isso também não significa necessariamente que ela vai voltar a ser suicida, ou que ela não vai ser mais suicida, entende? Então a gente precisa ter muito cuidado. Então assim, o suicídio ocorre sim com aviso, ocorre sem aviso. O suicídio pode ser que depois de uma crise eu tenha novamente, eu também não tenha. Então é tudo muito relativo. A gente só precisa mesmo se atentar a observar o comportamento dessa pessoa e ter muito cuidado, né? A gente perceber que existe alertas, e se a gente tiver um olhar um pouquinho mais cuidadoso, a gente consegue perceber, identificar. Bom, você que esteja precisando de um suporte, tem o CVV, tá? Que é o Centro de Valorização à Vida 188. Não é a melhor opção, mas se você tem essa, busque, tá? Você tem um amigo, você tem um professor, se você tiver pais também que possa te dar esse suporte emocional, faça isso, mas nunca fique sozinho. É bom que você procure essa ajuda, procure sempre estar acompanhado, nunca fique sozinho, porque você não está só, certo? Tem sempre alguém ali que vai estar disposto a te ajudar, vai estar só do teu lado para te ouvir, certo? Se você tiver possibilidade de procurar uma psicoterapia, um psiquiatra, se você não tiver condições financeiras, a gente tem o CAPS, a gente tem a unidade de saúde, a gente tem outras opções, certo? Mas se permita ser ajudado e procurar ajuda.
TV Sem Mas. Você é conectado com a escola.